E vamos dar início então a este Ok, vamos embora, vamos lá. Então eu dou as boas-vindas a todos que nos estão a assistir neste webinar com o tema Formar Homens Novos para um Mundo Novo, todos temos uma missão. Esta é uma iniciativa da Canção Nova. O meu nome é Sofia Nascimento, eu sou membro do segundo L da comunidade Canção Nova e tenho a alegria de ser a vossa anfitriã nesta iniciativa. Este webinar está inserido numa série de 7 webinars dedicados aos temas de gestão e liderança de empresas. É desenvolvido em parceria com a ACES, a Associação Cristã de Empresários e Gestores, e com esta série de webinars queremos partilhar convosco um olhar de esperança para todos aqueles que neste tempo, como empresários, gestores ou líderes, têm em mãos esta importante, mas bonita missão de fazer a retoma económica do nosso país. Queremos propor-vos que desta vez possamos fazê-lo com maior sentido ainda de responsabilidade e deixando Cristo entrar nas nossas empresas. Este é o desafio deste webinar, que possamos fazer agora esta retoma económica deixando Cristo entrar nas nossas empresas e na nossa tomada de decisão. Num mundo em constante mudança, um empresário tem que ser um visionário e resiliente, tem que ser audaz e perseverante. Mas qual é o lugar que Deus ocupa nas nossas empresas e organizações? Este é o tema de reflexão da sessão de hoje, que vai ser apresentada por Paulo Lopes. Paulo Lopes é coordenador do núcleo da ACES no Algarve e é Managing Partner da EWP Portugal, onde atua nas áreas de consultoria estratégica e gestão de empresas. Antes de começarmos, já sabem que podem partilhar as vossas questões na funcionalidade Q&A e usem o chat apenas para alguma dificuldade técnica ou alguma outra partilha. As perguntas no Q&A. E sem mais demoras, passo a palavra ao Paulo Lopes. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. Parabéns pela vossa iniciativa, por esta experiência de webinars que estão a fazer, juntando empresários e gestores cristãos. O desafio que colocaram à ACES, agradecer tudo isso. Cumprimentar também aqueles que estão hoje, esta noite, aqui connosco e que se sentiram, de certa forma, interpelados pelo tema. Porque, de facto, gerir como discípulo é um caminho diário de aprendizagem e crescimento pessoal que todos nós cristãos somos convidados a percorrer. E dentro da nossa realidade profissional, claro, há as suas particularidades que temos que ter em conta. E é por isso mesmo que eu iria começar com um ponto inicial para realmente nos reposicionarmos naquilo que é a nossa experiência do dia-a-dia. Na verdade, como empresários e gestores, nós vivemos diariamente, uns mais do que outros, mas vivemos todos, enquanto empresários e gestores, dilemas e tensões sobre o que fazer e de que forma agir. Aliás, à medida que o caminho vai avançando, penso que estes dilemas e tensões não diminuem, bem pelo contrário, eles aumentam a nossa capacidade para os conseguir equilibrar ou gerir ou conviver com eles, é que com a graça do Espírito Santo vai melhorando. Porque as nossas empresas vivem num mercado competitivo, marcado pela instabilidade e pela incerteza, como esta crise do Covid-19 vem bem espelhar. Somos confrontados pela competição, por isso pela frieza dos números. Somos confrontados pela pressão para apresentar resultados, por executar orçamentos, planos de atividade e tantas vezes por lidar com relações humanas muito mais difíceis do que aquelas que nós gostaríamos, quer seja dentro de casa, quer seja com fornecedores e com clientes. E, portanto, estes momentos de tensão são muito evidentes nos dias que vivemos, e a sua introdução ia muito ao encontro disto. Muitas das empresas que hoje convivemos no nosso dia-a-dia estão em layoff, algumas estão a sair timidamente, com muito receio, muitas registram quebras absolutamente históricas de receitas, e muitas começam a confrontar-se com problemas de liquidez e a ameaça da insolvabilidade começa a surgir. Portanto, a vida da nossa empresa não é mais fácil ou mais difícil por sermos cristãos. E isto é um ponto que temos que realmente ter presente, porque não é isso que, de facto, que nos é prometido, nem que nos distingue. Aliás, Jesus nunca nos prometeu vida fácil, não é? E sabemos como é que a história aconteceu e como é que terminou.
aquilo que sim, que somos convidados a nos distinguir é na forma como decidimos e na forma como agimos. E que poderá ser, por um lado, por critérios de maximização do lucro, pelo individualismo, pelo egoísmo, por um domínio do medo em todas as circunstâncias, ou, que é esse o convite, a sermos guiados por critérios de amor ao próximo. Todos eles associados na prática à criação de valor, ao respeito por todas as pessoas que formam a empresa, não só aquelas que estão dentro da empresa, mas todas as que fazem parte do universo da empresa, e, portanto, critérios que estejam muito relacionados com o impacto que a empresa tem no mundo onde ela se insere. Pode ser um mundo local, como pode ser um mundo global, mas é um mundo onde a empresa se insere e que tem que ter impacto. Portanto, eu gostava de abordar, ou de refletir um pouco com todos, esta perspectiva de gerir como discípulo de Jesus em duas dimensões. Uma dimensão prática e a segunda, uma dimensão ligada à oração. E, portanto, as duas têm que estar intimamente ligadas. Desde logo, a dimensão prática, porque seguir Jesus tem que ser algo prático. Quer dizer, o amor a Deus e ao próximo tem que ser prático. Não podemos ficar apenas num conjunto de princípios bonitos, sonhadores, mas devemos levar aquilo que é a nossa fé para as atitudes que demonstramos perante as dificuldades e os fracassos que vão acontecer no nosso dia-a-dia, perante as decisões e a escolha das palavras e da generosidade que aplicamos a cada situação. Por isso, para sermos práticos, precisamos de começar por reconhecer que a liderança é uma vocação. E isto é um discernimento que todos, quando ocupamos lugares de liderança, temos que ter. Ser uma vocação não é uma vocação para todos. Cada um de nós recebeu a sua vocação, os seus talentos e as suas capacidades. E por isso, para gerirmos como discípulos de Jesus, precisamos nos conhecer cada vez melhor. E é apenas a partir de Deus que nós nos podemos conhecer. Portanto, o nosso conhecimento enquanto líderes não pode partir de um autoconhecimento, tem que partir da perspectiva de Deus para nós. Quem é que somos nós quando olhamos para nós com os óculos de Deus? E por isso precisamos de reconhecer a vocação de liderança que recebemos, os talentos que nos foram entregues, mas também, aliás, fundamentalmente, as nossas fragilidades e as nossas limitações. Muito daquilo que acontece no mundo decorre de situações em que nos achamos donos e senhores do ambiente, donos e senhores da sociedade, donos e senhores das pessoas que integram as nossas equipas e que todas têm que ser pautadas com base nas nossas regras. E por isso é diariamente muito importante tomarmos consciência de que fomos escolhidos por Deus para liderar a nossa empresa. Ele escolheu-nos para a sua equipa, tal como um treinador. E agora, nestes momentos de crise, quer nos pôr a jogar. E se nos reconhecemos desta forma, como líderes escolhidos por Deus para estar à frente à frente da empresa, à frente de um projeto, nós precisamos de viver com um propósito. Começámos estes webinars na semana passada precisamente por aí. Porquê? Porque é o propósito que nos inspira, que nos move, porque coloca-nos na empresa como um instrumento ao serviço de um bem maior. Todos nós, mais dia ou mais tarde, iremos descobrir que o sucesso e o dinheiro não são metas que nos preencham totalmente nem internamente. Vai ficar sempre um vazio. E por isso precisamos descobrir o propósito do lugar que nos confiaram. Perguntas como: qual é o propósito do meu trabalho enquanto empresário e gestor? O que é que eu devo fazer com as capacidades e talentos que Deus me deu? Compete-nos desenvolver a empresa? Sim, é verdade, compete-nos. Mas porquê? Com que propósito? É uma pergunta que cada um de nós é convidado a responder. Porque o bem maior que somos chamados a construir pode ser a felicidade dos que trabalham connosco. O bem maior pode ser o desenvolvimento e o crescimento dos nossos clientes. Pode ser a sustentabilidade dos nossos fornecedores, especialmente nesta fase difícil que estamos a viver. Pode ser a construção de uma sociedade mais inclusiva e solidária. Pode ser a transformação dos valores da empresa que integramos. Enfim, precisamos fazer este caminho de descoberta daquilo que é um bem maior que somos chamados a construir. E por isso, ao viver com um propósito, passamos a valorizar o impacto do que fazemos. Passamos a valorizar a criação de valor em vez de apenas o lucro.
Passamos a valorizar o futuro, em vez dos ganhos ou as perdas do presente. Procuramos continuamente novas oportunidades e novos processos de transformação da empresa. E isto é a inquietação que um líder tem sempre presente no seu dia-a-dia. Esta inquietação de transformar, procurar o melhor. Por isso, procurar o propósito da nossa vida empresarial, eu diria que, de certa forma, é preparar-nos para a pergunta final que o Senhor nos irá fazer quando chegarmos ao céu. O que é que fizeste na tua vida? Esta pergunta vai-nos ser feita. E esta pergunta passará muito por aquilo que nós fizermos e fazemos no nosso dia-a-dia. Por isso, o propósito recentra-nos o olhar. E recentra-nos o olhar numa dimensão prática muito concreta, que é o foco nas pessoas. E, na realidade, muitas vezes passamos os dias absolutamente a correr. Para uma reunião, para concluirmos um trabalho, para cumprirmos um objetivo que tínhamos definido, para correr atrás de alguma coisa que achávamos importante, para fazermos um telefonema que falta no dia, para respondermos aos e-mails que nunca podem esperar pelo dia de amanhã. E tantas vezes a preocupação é concluir uma atividade e esquecemos as pessoas que estão envolvidas. É nestas dimensões práticas que vamos caminhando enquanto discípulos de Jesus. Foco nas pessoas, uma dimensão prática que eu queria refletir nesta noite com todos. Porque é tratar cada pessoa que trabalha connosco como nós gostaríamos de ser tratados se estivéssemos no lugar dela. Ajudar os que trabalham ao nosso lado a serem pessoas felizes e realizadas. Ajudá-los a conciliar o seu trabalho com a sua família. Inspirá-los a ser cada vez melhores. É fácil, não é fácil, mas é possível. Especialmente se não procurarmos fazer sozinhos. Quantas vezes durante o dia é que nós agradecemos pelo trabalho que realizamos com as nossas equipas? Quantas vezes é que nós elogiamos? Quantas vezes é que nós hoje valorizamos mais o que foi feito do que o que faltou fazer? Quantas vezes é que nós hoje fomos pacientes com aqueles que estão ao nosso lado, perante as dificuldades e, acima de tudo, as limitações e as fraquezas dos outros? E ao final do dia, vamos rezar por aqueles que trabalham connosco? Esta dimensão prática do foco nas pessoas significa também, especialmente neste período de crise em que nós vivemos, significa também dizer a verdade e ser genuíno com todos. Não ceder perante a facilidade e os aparentes benefícios da mentira. Não procurar tirar partido da informação que temos em relação àqueles que não a têm. Foco nas pessoas significa não julgar, não começar um contacto com um julgamento, mas procurar compreender e ajudar. As pessoas que trabalham ao nosso lado, elas precisam de ajuda para crescer como pessoas e, acima de tudo, também como líderes. Porque são elas que irão fazer acontecer. Nós não somos eternos. São elas que irão fazer acontecer. E por isso são elas que irão construir o futuro da empresa que lideramos. E esta dimensão, que é uma dimensão prática, apenas a podemos interiorizar dentro do nosso coração, numa relação diária com Deus e com a oração, como vou falar na segunda dimensão, mas também numa perspectiva de que fomos escolhidos para Deus e que a empresa não é nossa. Fomos lá colocados. Portanto, este recentramento parte muito dessa perspectiva de que a empresa não é nossa. Nós não somos a empresa, o centro da empresa. E a segunda dimensão prática que queria trazer, aliás, a terceira, a primeira, o propósito, a segunda, o foco nas pessoas, e a terceira, o processo de decisão. Porque, na realidade, no dia-a-dia, precisamos de aprender a ser menos impulsivos, a decidir, porque bem sabemos que todas as decisões têm custos. E eu, aliás, penso que a maior parte de nós que estamos esta noite a refletir sobre este tema, sabemos que a maior parte dos custos nem são necessariamente financeiros. Nós nem temos bem a noção, muitas vezes, daquilo que é o impacto das decisões que tomamos ao final do dia, quando alguém chega à casa. Mas, enquanto responsáveis empresariais, compete-nos decidir.
E, de facto, existem decisões simples e com impacto positivo para todos, mas também existem decisões difíceis. A venda ou o encerramento de uma área de negócio, ou até da própria empresa, é uma decisão muito difícil. Mesmo quando a empresa está numa fase de pujança, de desenvolvimento, quanto mais numa fase de crise, de dificuldades. O redimensionamento da empresa, que é um dos desafios que se colocam hoje a muitas empresas para conseguirem sobreviver a esta crise, se puderem redimensionar, é uma decisão muito difícil. Investir e arriscar, ou ter medo e ser prudente. Sim, Sofia? Não estava a ouvi-lo. Ok, agora sim. Ok, vou continuar. Okay. Portanto, dizia que falava sobre o redimensionamento da empresa como decisão difícil que somos confrontados, muitos de nós, como também as decisões de investir e arriscar. Daí a referência que eu fazia à vocação da liderança. Ou o tema da distribuição de lucros. Ou o tema da relação com sócios que têm critérios de decisão diferentes. Ou decisões ligadas à falta de liquidez e às escolhas sobre os pagamentos que se têm que realizar. Decisões difíceis ligadas a colaboradores com baixos níveis de desempenho. Ou à resolução de conflitos internos. Somos confrontados com tudo isto e não podemos ser apenas espectadores, nem podemos delegar aquilo que nos compete a nós à frente da empresa. E por isso, eu sugeria a todos aqueles que hoje nos estão a acompanhar, que realmente tivessem a oportunidade de ler e de refletir ou de reler o documento A Vocação do Líder Empresarial, que é proposto pelo Conselho Pontifício de Justiça e Paz, que me parece da maior utilidade, especialmente neste tempo em que vivemos. E um dos pontos bastante importantes tem a ver precisamente com o processo de decisão. E este processo de decisão proposto neste documento toca em 3 vertentes. Todas elas importantes e complementares, e não podemos ficar em nenhuma delas. A primeira componente é ver. Ver significa que, cá está, não podemos ser impulsivos. Precisamos de recolher informação, precisamos de compreender a realidade, ouvir as várias perspectivas sobre os problemas, precisamos de aconselhar-nos, precisamos de ouvir os outros. E muitas vezes os outros que estão fora da empresa, mas também aqueles que estão dentro da empresa e que têm perspectivas diferentes sobre aquilo que está a acontecer. Precisamos de ver. Recordo-me de São Francisco, que nesta perspectiva do ver, e o São Francisco é muito inspirador para nós enquanto empresários e gestores cristãos, procurava olhar para as coisas simples e pequenas. Os nossos olhos muitas vezes estão talhados para os grandes números e para as macro-realidades. Olhar para as coisas simples e pequenas, para os pequenos acontecimentos, estar atento ao que é pequeno e parece que não tem significado. E esta etapa do ver não nos pode prender. Não podemos ficar eternamente no ver, no recolher informação, no observar. Precisamos de dar um passo, e esse passo é o passo da avaliação. Ou seja, perceber o impacto da decisão que vamos tomar. E nesta etapa da avaliação, aprender a colocar Jesus no nosso lugar. O que é que faria Jesus aqui no meu lugar? O que é que ele faria? De que forma é que ele olharia para esta realidade que eu aqui estou, muitas vezes, a transformá-la na maior realidade e no maior problema que existe na humanidade? O que é que Jesus faria aqui no meu lugar? São Tomás de Aquino tem uma frase que eu gosto particularmente, aliás, eu próprio hoje já a referi, que é ver o mundo com os óculos de Deus.
colocar os óculos de Deus para ver esta realidade que nós estamos a viver. E o que é que Jesus, decisão tomaria? O que é que Jesus tomaria se estivesse aqui no meu lugar? E a terceira etapa, depois de avaliar, é ter a coragem de agir. E, portanto, precisamos de agir, decidir. E por isso precisamos de confiar nos talentos que Deus nos deu, no discernimento que fizemos, confiar nos que trabalham connosco e depois na providência. Muito importante, depois da tomada de decisão, realmente colocarmos a nossa decisão nas mãos de Deus. Está feito, está decidido. E por isso, colocarmos nas mãos de Deus os medos e as preocupações que nos assaltam sempre depois de tomarmos uma decisão. Será que tomei a decisão certa? Será que fiz o correto? Colocarmos nas mãos de Deus. E no fundo, no tempo de pandemia que nós vivemos, perante estas dificuldades, penso que também é importante pensarmos que Deus pode estar a preparar-nos para desafios maiores que temos pela frente. Temos muitas vezes a tendência de olhar para a nossa realidade e achar que é o último grito. Que nada pior podia acontecer. Que não haverá um terceiro dia. E nós sabemos, como cristãos, que temos um terceiro dia. E por isso, pensarmos que Deus pode estar a preparar-nos para desafios maiores do que aqueles que estamos a viver, é uma coisa que nos inspira muito a viver dias de muita tensão, como são aqueles que muitos de nós poderão estar a viver. E, finalmente, chegava à segunda dimensão. Porque sem uma ligação diária a Deus, através da oração, a prática de discípulo torna-se muito difícil, não é? E todos nós já experimentamos isso. Portanto, a segunda dimensão desta perspectiva de gerir como um discípulo é a oração. Fazer silêncio e, fundamentalmente, aprender a escutar a Deus. Fomos treinados para falar, fomos treinados para agir, fomos treinados para, enfim, estar sempre em atividade. Não é? Estar sempre em atividade. Sempre a tentar preencher-nos com novas atividades e novas tarefas. Aquilo que eu há pouco dizia, que é aquela tentação que depois nos afasta do nosso foco principal, que são as pessoas. Ou seja, não são as tarefas, não são as atividades, são as pessoas para as quais nós trabalhamos. Então, fazer silêncio e aprender a escutar a Deus. Precisamos de facto parar. Dar tempo de antena a Deus. No final do dia, olhar para os acontecimentos e as experiências que fomos tendo durante o dia-a-dia. O exame de consciência aqui, à noite, é uma componente fundamental do nosso dia enquanto responsáveis empresariais. Fazer o balanço do dia. Fazer o filme do dia. Certamente, durante o dia, fizemos muitos balanços. Muitos balanços. Fomos a cronogramas, fomos a calendários de trabalho, fomos a planos de atividades, fomos a orçamentos, fomos a relatórios, enfim. Mas este é o exame fulcral para a nossa vida. E quantas vezes deixamos mesmo para a última e muitas vezes para o dia seguinte. Porque Jesus fala-nos através dos acontecimentos e das pessoas que se cruzam connosco no dia-a-dia. Porquê é que eu fui convidado para hoje estar aqui? Porquê é que vocês foram convidados ou se deixaram interpelar por o convite da Canção Nova? Porquê? Que impacto é que isto vai ter? Algum dia saberemos? E por isso, recordarmos no final do dia as pessoas que passaram por nós, com quem tivemos a trabalhar, e procurar perceber para onde é que a vida nos conduz e o que é que somos chamados a fazer, tal sentido de propósito que eu há pouco falava. Esta ligação à oração é fundamental. Este sentido de propósito, ou o foco nas pessoas, ou o processo de decisão, ele não acontece porque nós
pomos uma cassete e decidimos fazer desta forma. Porque isso seria mudar uma mentalidade. E aquilo que cada um de nós precisa é uma mudança de coração. Não é uma mudança de mentalidade. E por isso só pode ser feito em plena ligação a Deus, através da oração e através dos sacramentos. Tão importante para nós, empresários e gestores, rezarmos o Evangelho, que é o nosso maior liderança que alguma vez poderíamos ter. E tantas vezes lemos noutros livros, escritos muitas vezes até por ateus, não é? Aquilo que sabemos de há 2000 anos. Na oração, esta ligação a Deus permite-nos também sentirmos alguma coisa que nos preenche muito e que nos enche muito o coração, que é sentir gratidão por todo o bem recebido. Porque uma tendência de um empreendedor é sempre construir, 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 construir. E tudo aquilo que construiu. Sentir gratidão por todo o bem recebido. E é por isso que, ao final do dia, este encontro com Deus é fundamental. Penso que todos nós fazemos essa experiência de que apenas encontramos a paz numa relação próxima com Deus. E que ser discípulo de Cristo, neste caso, a nossa realidade, no seio de uma empresa, mas poderia ser no seio de um hospital, ou de um tribunal, ou de uma prisão, ou de uma escola. A paz é o grande sinal da presença de Deus na vida de cada um. E essa paz só a podemos fazer, não a compramos, e só a podemos encontrar nesta segunda dimensão que eu queria trazer hoje para a reflexão, que é a oração. Sofia, era um pouco esta reflexão que eu tinha preparado para partilhar com passar às perguntas, que temos aqui algumas perguntas, pode ser? Sim, claro. Então, temos aqui uma pergunta que diz assim: somos convidados, enquanto líderes cristãos, a ter sempre um olhar inspirador sobre o futuro. Mas como fazê-lo quando, no curtíssimo prazo, muitas empresas lutam quase exclusivamente pela sobrevivência imediata? Essa pergunta é uma pergunta muito importante. Muito importante. Eu trabalho no dia-a-dia como consultor de PMEs e confronto-me com ela todos os dias, em que são necessárias tomar decisões que assegurem a continuidade da empresa. No meu coração, e que depois se transmite nas minhas palavras, é a confiança de que nós temos o tal terceiro dia. De que Jesus venceu a morte. De que temos uma Páscoa. E, portanto, sabemos que o sepulcro não é o final. Sabemos que a quebra de vendas não é o final de tudo. É algo que é de passagem e que vamos ultrapassar. E que vamos ultrapassar nesta confiança que temos em Deus, de que nos dará a inspiração e os talentos e as capacidades e as pessoas à nossa volta e os recursos para conseguirmos ultrapassar aquilo que nos vamos sendo confrontados. O grande desânimo desta pergunta que eu vivo também no dia-a-dia é quando o procuramos fazer sozinhos. Portanto, objetivamente, esta resposta da inspiração que precisamos neste curtíssimo prazo, fazemos nesta confiança em Deus. Podemos não saber a resposta amanhã, podemos não saber o dia da manhã, mas sabemos que, com Deus, esse dia da manhã será muito melhor do que aquilo que nós imaginamos. Considera que, embora seja difícil ter que reduzir equipas ou fechar a empresa ou uma parte da empresa, considera que fazê-lo com rigor, com empenho, é também ser cristão? Porque às vezes é preciso fechar, às vezes é preciso reduzir. Por muito que isso custe, há uma maneira cristã de fazer isto? Eu acho que há uma maneira cristã, mas antes disso, dizer que ser cristão não é falta de desleixo, não é sinal de desleixo, nem de falta de rigor, nem de falta de profissionalismo, nem de falta de competência, nem de complacência com
os erros ou as ineficiências. É na forma de lidar com tudo isso. Não é? Nós somos, enquanto cristãos, chamados a ser muito competentes, muito rigorosos, muito profissionais. Mas somos chamados a agir e a decidir com critérios de cristãos. Eu tinha aqui uma outra pergunta para desafiar um bocadinho, até de resposta rápida. Considera que os empresários e gestores cristãos deviam olhar para as pessoas como fazendo parte do ativo e não dos custos da empresa? Eu acho que um empresário e um gestor cristão que respondam negativamente a essa pergunta, ou seja, não considerem as pessoas como um seu ativo, alguma coisa estará mal. Devíamos mudar isso na contabilidade. Deveríamos, efetivamente, eu penso que nós na contabilidade não o temos refletido, não é de facto um ativo financeiro, mas na nossa vida e na forma como nos relacionamos com as nossas equipas, claramente que na forma como trabalhamos com elas, têm que ser tratadas como um ativo e como um ativo precioso. E eu posso-vos dizer que isso não é exclusivo dos cristãos, não é? E, portanto, em muitas empresas isso é defendido, não é? E ouvimos a importância daquilo que é o papel das pessoas. A diferença é porquê é que o fazemos? Porquê é que o fazemos? Não é? Portanto, todas as empresas valorizam, mas porquê é que nós o fazemos? É esta ligação da fé. Não é por um sentido de simpatia ou porque se eu tratar melhor aquela pessoa vou obter melhores resultados. Ou aquela pessoa, vou tratá-la desta forma porque ela vou retê-la mais. E, portanto, como estamos no mundo, agora, infelizmente, menos, mas irá voltar, em que há uma grande competição pela qualificação e pelos talentos, faço porque a pessoa fica na organização. Um cristão não faz com esse propósito. Faz porque cumpre, desculpe só terminar, faz porque cumpre ou procura cumprir um mandamento que recebeu de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como si mesmo. Tenho aqui uma outra pergunta também que diz assim: São João Paulo II, na encíclica 40º ano, afirma: o bom empresário é o que põe primeiro o pensamento no serviço e segundo no ganho, lucro. Como devemos conciliar este propósito com o mundo dos negócios, tantas vezes egoísta, interesseiro e calculista? Na realidade, é uma afirmação que eu concordo plenamente, como não podia deixar de ser, e que se prende precisamente pelo sentido de propósito que referi no início. Enquanto líderes, somos chamados a servir. E não é, quer dizer, não é porque pareça bonito, não é porque... É porque o que é que Jesus fez na última noite, não é? Com os 12. Levantou-se, lavou os pés e o que é que lhes disse? Se eu sou Senhor e Mestre e fiz isto, façam vocês uns aos outros. Portanto, o princípio da liderança tem que ser sempre inspirado nestes exemplos concretos que Jesus nos deixou. Eu queria tocar aqui numa pergunta que tem a ver com a oração e que falámos, e concordo perfeitamente consigo que se a oração não fizer parte disto, corremos o risco de, cozinhados em banho-maria, como andamos a ser há tanto tempo, de realmente não fazer diferença nenhuma a nossa fé daquilo que é a boa fé do mundo. E quando tocou na oração, como essa dimensão tão importante, eu perguntava-lhe os sacramentos da Eucaristia e da confissão para um empresário cristão. Qual a importância destes sacramentos e se concorda que eles devem ser vividos com frequência por um empresário cristão? Concordo totalmente. A sua pergunta não é sequer na perspectiva de pôr na balança um e outro, porque todos eles são igualmente importantes em cada um na sua dimensão, mas concordo totalmente. O exame de consciência deixa-nos de tal forma com consciência pesada porque não fizemos aquilo
que nos propusemos fazer, que só pode ter um passo seguinte, que é a confissão. E aí sentirmos a paz de quem realmente é reconhecido como filho de Deus, escolhido não pelos seus méritos, mas pela forma como foi e pela forma como é para o lugar que ocupa, pedir perdão, receber essa paz e seguir em frente. Paulo, este tema é maravilhoso. Eu queria só provocá-lo com o tema do webinar antes de concluirmos, porque o tema que foi escolhido é gerir em nome de Cristo, e eu sei que o Paulo não era bem isto, era gerir como discípulo de Cristo. Dava-lhe só 1 minuto para explicar a diferença. Pois, sim, e acima de tudo partilhar com todos aquilo que foi a nossa conversa pessoal quando falámos gerir em nome de Cristo, ou gerir como discípulo, na minha perspectiva, são de facto realidades completamente diferentes. Eu não me sinto como alguém que foi mandatado para gerir em nome de Cristo. Não é? Não sinto que tenho um mandato. Não é? Sinto que fui convidado a percorrer um caminho de imitar Cristo em tudo aquilo que é a minha realidade do dia-a-dia. Logo, ser discípulo. Portanto, daí, e foi isso que partilhei um pouco consigo quando falámos, e toda a reflexão que fui fazendo, e desde já também agradeço o convite que me foi feito, porque isto, para mim, ajudou-me muito, não é? Gerirmos como discípulos e não em nome de Cristo, como que um mandato que recebemos para atingir um determinado objetivo ou fazer uma determinada iniciativa. Paulo, eu agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade por esta partilha, foi muito boa, ficaram aqui ditas algumas coisas muito importantes, tão importantes e que tocaram quem nos esteve a ouvir, que eu tenho aqui várias pessoas a perguntar como é que podem ouvir outra vez desde o princípio para prestarem mais atenção. Então é só acederem à página da Canção Nova, www.cançãonova.pt/webinar, e lá encontrarão não só os próximos webinars nos quais podem inscrever, e já vos desafio, como também todos aqueles que já deram. Portanto, este do Paulo vai ficar já a partir da manhã, e já encontrarão também disponível na página da semana passada, que foi de João Pedro Tavares, também foi fantástico. Esta série de webinars dedicados à economia, à gestão e à liderança vai regressar na próxima quarta-feira, no dia 10 de junho, à mesma hora. Esperamos por vocês. A Canção Nova está a desenvolver esta iniciativa, formar homens novos para um mundo novo. Todos temos uma missão, como uma iniciativa que procura estar junto daqueles que agora podem entender que faz parte da sua vida agora um espaço de reflexão. E quisemos trazer estes temas da gestão e da economia exatamente por ser um tema novo para a própria Canção Nova, não são temas que nós abordamos com frequência, portanto quisemos trazer este tema também aqui para falarmos sobre estas realidades da gestão, da economia e da liderança, que faz todo o sentido. Portanto, convido-vos a acederem à nossa página, inscreverem-se nos próximos webinars, e para saberem mais sobre a ACES e o extraordinário trabalho que a ACES faz, acedam ao sítio da ACES, www.aces.pt. Paulo, se calhar terminávamos pedindo a Deus que nos ajude a refletir, nos ilumine na nossa mente e no nosso coração, para podermos fazer estas reflexões, para podermos também abeirar-nos mais da oração e dos sacramentos que Ele nos deixou, para desempenharmos esta missão com todo o sentido de amor e de responsabilidade. Amém. Amém. Obrigada, Paulo. Eu que agradeço, Sofia. Adeus. Continuação. Adeus. Um bom resto de noite para todos. Obrigada.